Não precisa ser um sorriso tão desse jeito. Dá um sorriso de verdade. Essa minha boca. Dá um sorriso de verdade, filha. Olha lá. Fala, leitores da Bíblia. Hoje eu tô aqui com a Rebeca, fazendo um sorriso super engraçado. Ela quis participar aqui hoje da nossa leitura. E ela vai ficar aqui quietinha enquanto o papai faz a leitura. Tá bom? Ela tá com afta, tá com a boquinha doendo, né? Mas logo, logo vai passar. É até interessante por conta do texto que a gente vai ler. A gente vai ler hoje Efésios capítulo 6. Antes da gente entrar na leitura propriamente dita, eu preciso lembrar a respeito do que está sendo colocado a partir do versículo 5, versículo 18, quando Paulo disse que nós devemos nos encher do Espírito Santo. E ele nos dá 4 elementos de como nós podemos nos encher do Espírito Santo. Falando entre nós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai e sujeitando-nos uns aos outros. E aí ele pega esse versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, e ele amplia isso a partir do versículo 22 até o capítulo 6, versículo 9. Então vimos que devem se sujeitar uns aos outros os maridos e as esposas, e hoje nós vamos ver aqui o lar cristão, entre filhos e pais. Os filhos devem se sujeitar aos seus pais. Primeiramente aí, que está no versículo 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, nós vemos aqui um mandamento aos filhos. Os filhos, para serem cheios do Espírito, eles devem se sujeitar aos seus pais, obedecer, honrar em todas as coisas. Não é, filha? Muito bem. É um dos mandamentos. Lembra os mandamentos? Qual que é o primeiro mandamento? Gênesis. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tome o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do Senhor para o santificar e honra teu pai e a tua mãe. Depois tem mais 5. Né? O 5º mandamento é honra teu pai e a tua mãe. Mas os pais também têm a sua parcela. Né? No versículo 4 é dito: e vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então os pais devem também se sujeitar aos filhos neste sentido, de que eles precisam dos seus pais para que eles possam crescer de acordo com a vontade de Deus. E provocar os filhos a ira seria atentar contra isto. Né? Privá-los da disciplina e do ensino e da admoestação também é privá-los do que eles precisam, do que eles são dignos. Então, o modo dos seus pais se sujeitarem corretamente aos seus filhos é não provocando-os a ira e criando-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Uma outra esfera em que os cristãos devem se sujeitar uns aos outros é na esfera, digamos aí, profissional. Né? Versículo 5. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Então nós temos aqui do versículo 5 até o versículo 8, os deveres dos servos, daqueles que são funcionários, empregados. Né? Eles devem servir como ao Senhor, com dedicação, com amor, com excelência naquilo que fazem.
E no versículo 9, os deveres dos senhores, dos patrões, né? Se por acaso algum cristão tem funcionários, tem pessoas sob a sua autoridade, eles devem agir desta forma. Ele diz no versículo 9: E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então, os senhores devem cuidar dos seus servos de uma forma correta, né? Não os ameaçando, mas sabendo que o Senhor é Senhor tanto deles como seu próprio. E então, a partir do versículo 10, o assunto muda um pouco, porque ele diz quanto ao mais, ou seja, no que diz respeito às outras coisas que eu não estou mencionando aqui, ele diz: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E aí ele trata aqui de como deve ser esse fortalecimento do Senhor, usando aí figuras de linguagem ligadas à armadura. Ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Então, diversos aspectos de como deve ser a vida cristã, né? Nós devemos nos fortalecer contra as ciladas do diabo, nós devemos resistir no dia mau, devemos nos cingir com a verdade, colocar a couraça da justiça, calçar o evangelho da paz, embraçar o escudo da fé, tomar o capacete da salvação, a espada, que é a palavra de Deus. Isso tudo com oração e com súplica. A oração tem um papel fundamental na nossa vida diária para o nosso fortalecimento. E ele então encerra a sua carta, dizendo, versículo 21, e para que saibais também a meu respeito, e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Então Paulo está enviando Tíquico até a igreja de Éfeso. Provavelmente Tíquico foi o portador dessa carta. Ele levou essa carta até a igreja. E ele então encerra dizendo no versículo 23, paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E assim eu encerro também este vídeo, desejando que a graça, a paz e o amor do Senhor esteja contigo. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.